Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Irmãos, a gente tem que ter uma vida cristã, uma vida de verdade. O mundo está cheio de cristão. Aonde você for, todo mundo vai dizer que é cristão. O espírita vai dizer que é cristão. O católico vai dizer que é cristão. O crente de uma igreja pentecostal e neopentecostal vai dizer que é cristão. Um batista vai dizer que é cristão. Um reformado também vai dizer que é cristão. Um macumbeiro também vai dizer que é cristão. Todo mundo é cristão. Esse que é o problema. O problema é todo mundo. Cristão, na verdade, significa seguir a Cristo. Então não é forma de dizer eu sou cristão se eu não sigo Ele. Se a gente pegar o texto e o contexto de tudo do significado cristão, significa seguir a Cristo. E a gente vê pessoas dizendo aí fora que são cristãos, mas não seguem a Cristo. Porque quem segue a Cristo, obedece a palavra. Quem segue a Cristo, tem a palavra na vida dele. Amém? Por isso que a vida cristã, ela também tem a atuação do Espírito Santo. É isso que nós vamos tratar hoje à noite. A vida cristã e a atuação do Espírito Santo. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios do capítulo 12. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja que Paulo já fala, Não seja ignorante com os dons espirituais. Vós bem sabeis que erais gentios, levado aos ídolos mudo, conforme éreis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se hoje eu falo Jesus Cristo é o Senhor, é pelo Espírito Santo. Amém, amado? É pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha a atuação do Espírito Santo. E há diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui está falando acerca de dons. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então você pode receber os dons de Deus no momento de utilidade. Não é algo que você já tem para você. Assim como Ele dá na hora, Ele também tira na hora. Esses são os dons. Às vezes a gente está num culto, por exemplo, agora neste momento, culto de adoração. O dom que vem neste momento é o dom de adoração, o dom da fé. Mas se vem uma pessoa agora endemoniada, será que a gente para o culto de adoração para expulsar demônios, sendo que eu estou embriagado com os dons desse momento de adorar, de cultuar e tudo mais? É aí que entra a operação de milagres, na hora. Então Deus ele dá na utilidade naquele momento, naquela hora. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Olha só.
e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou seja, do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então tudo é o mesmo. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo, olha só, repartindo particularmente a cada um como quer. Cada um como quer. Então não adianta eu chegar e dizer, Senhor, eu quero isso de dom em mim, eu quero isso, eu quero que o Senhor me dá esse dom, mas particularmente, como diz aqui, Ele dá a cada um como quer. Não adianta você pedir apenas um dom. Nós temos que orar a Deus e dizer que a gente tem que estar abaixo dos dons, preparado para receber dons. Então não é da forma que eu quero. Antes eu sempre orava a Deus, Senhor, me dá dom disso daqui, me dá o dom daquilo ali. Mas se você for olhar, você precisa de tudo esses dons aqui. Não adianta eu ter somente dom de profecia e não ter dom para curar. Que graça tem? Não adianta eu ter dom para curar e não ter dom para interpretar línguas. Não adianta também eu ter dom de profecias e não ter o dom da fé. Não adianta. Não adianta eu ter outros tipos de dons e não ter o dom de maravilha, de operação de maravilhas, como diz aqui, ou de discernir espírito. Aí eu tenho o dom de discernir o espírito, mas eu não tenho o dom para expulsar demônio. Bem que na verdade a gente expulsa por causa do nome do Senhor Jesus. Então esses dons, se você que quer dons do Espírito Santo, você não precisa escolher o que você quer. Você tem que chegar e ser simplesmente um instrumento na mão de Deus, pronto para Ele colocar os dons de você, a hora que Ele quiser. Porque você pode operar dons aqui na igreja, de uma forma, mas lá fora você pode operar outros tipos de dons, lá fora. E aí? Então você tem que estar abaixo disso daí. Só que esses dons, eles se encaixam justamente aquele que tem uma vida cristã de verdade com Cristo. Por que hoje em dia tem bastante falsos profetas? Eles estão com dons. Só que é um dons que eles aprenderam, souberam lidar com esses dons e hoje estão enganando o povo. Só que já não tem mais o Espírito de Deus. Porque quando alguém tem o dom da profecia, tem o dom do conhecimento, que é o que fala aqui da ciência, na minha Bíblia está como ciência, mas em algumas Bíblias está como conhecimento e discernimento de espírito, obviamente eu vou detectar na hora que ali tem falsa profecia. Quer dizer, está no altar, está pregando, levanta o povo para dizer glórias, aleluia, bate palma, pula daqui, pula de lá, mas não tem espírito. Não tem espírito. Por que as pessoas nas igrejas estão caindo, estão rodeando, para lá e para cá, pula daqui, pula de lá? Aquilo ali não é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é isso daí. Aquilo ali, na verdade, é atuação de diabo, dos demônios. E eu não tenho medo de falar, não. O Espírito Santo não faz a pessoa rodear e cair no chão e dar aquela... Tem música que fala a unção do riso, a unção do ruge-leão, a unção daqui, a unção dali. Os homens estão inventando tanta coisa que nem existe na Bíblia. Estão inventando um monte de unção. Agora, por que isso acontece? Por falta de leitura bíblica, por falta de conhecer a palavra, por falta de orar, por falta de buscar mais a Deus, por falta de querer saber mais sobre as coisas de Deus, por falta de interesse da palavra de Deus. Por isso que as pessoas caem. Por isso. Eu não vou perguntar para ninguém entender, e levantar a mão e eu perguntar assim, quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Porque tudo está aqui, amados. Tudo está aqui. Amém?
Por isso que a gente tem que ter uma vida cristã, para que o Espírito Santo venha atuar na nossa vida, através desses dons. E a gente vai falar muito sobre isso, amém? Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor para falar ao nosso coração, meu Pai. Nos ensina, nos capacita, porque essa noite é a noite de ensinamento, é a noite de adoração ao Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai, abençoa. Abre a mente de cada uma dessas pessoas. Senhor Jesus, eu te peço que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, desenvolva essa mensagem. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus e palmas para Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Então, nesse contexto bíblico, se refere na distribuição de dons espirituais. Nas diversidades, porém, o Espírito é o mesmo e no propósito para cada um de nós. Amém? Então, a vida cristã, ela é controlada pelo Espírito Santo. As pessoas falam, nós somos cristãos, eu sou cristão, cristão daqui, cristão dali, mas não é controlado pelo Espírito Santo. Não é. Vai na boate lá, estão se prostituindo e se diz cristão. O cara está matando, está roubando, está estuprando, está dizendo que é cristão. E não está sendo controlada pelo Espírito Santo. A vida cristã ela é controlada pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando se os apóstolos tivessem vivo hoje, eles iriam ficar com vergonha da geração de hoje. Iriam. Porque a palavra cristão foi dada por causa deles. Não foi, eles não criaram um abaixo-assinado ou um decreto e dizer a partir de hoje nós somos cristãos. Não. Deram esse nome para eles, inventaram esse nome para eles por causa do nome de Cristo, Jesus Cristo. Daí eles falam, poxa, mas esse pessoal aí ficar seguindo esse tal de Jesus, esse tal de Cristo. Aí eles deram o quê? Um nome de cristão. Não é que nem aconteceu agora? Pode ver, não tem bolsonarista, não tem lulista. Eles deram nome, inventaram nome, por você estar seguindo as tais pessoas, eles dão nome. Se você levantar um grupo, por exemplo, você levanta um grupo, e esse grupo começa a aparecer, esse grupo começa a estender, esse grupo começa a crescer, e ainda não tem nome. As próprias pessoas que vão ver, eles vão dar o nome, eles mesmos colocam o nome. Então imagina, os apóstolos conseguiram esse nome de cristão, porque serve o que? A Cristo. Porque segue a Cristo, o Senhor Jesus. Abre comigo o livro de Romanos agora. Romanos capítulo 8. Um pouquinho mais para trás. Para você ver como que a vida cristã ela é controlada pelo Espírito Santo. Então não é coisa assim que todo mundo fala, eu sou cristão, todo mundo é cristão. Tem gente que fala, o Deus é o mesmo. Será? Será que o Deus que a pessoa fala é o mesmo do meu Deus? Será que o meu Deus é o mesmo Deus que a pessoa fala? Porque o mundo está cheio de Deus. Como que vão chegar e dizer que o nosso Deus é o mesmo? Por isso que eu sempre diferencio, por isso que eu sempre falo, Deus de Israel, para não misturar com os deuses deste mundo. E é o que está acontecendo aí. Diz assim, versículo 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha só. Então você não está na carne, você está no Espírito. Então se eu não estou na carne e eu estou no Espírito, então eu estou sendo controlado pelo Espírito Santo. Aí
chega Paulo e fala ainda, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então como que a pessoa vai dizer que é cristão se não tem o Espírito de Cristo? Como? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Por mais pecadores que a gente seja, o nosso corpo está morto por causa do pecado, mas a gente está vivendo por causa da justiça de Deus. Amém, amado? Isso é uma vida cristã. Todo crente, desde o momento que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, tem o Espírito Santo habitado nele. Qualquer pessoa que entrega a vida para Jesus, aceita o Senhor Jesus, já tem o Espírito Santo. Mas é engraçado, agora vem a desconversa do pastor. Então por que a gente tem que buscar o batismo com o Espírito Santo se eu já entreguei? E agora? Como é que fica? Pastor, mas eu vim aqui já na frente do altar, já entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei o Senhor Jesus como único e Salvador da minha vida, mas eu não tenho o Espírito Santo. Há uma desconversa, algo contraditório aqui. E obviamente é, porque a Bíblia fala, se você aceita o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida, já vem o Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo ainda não desceu? Porque alguma coisa terrena existe. Alguma coisa tem dentro da pessoa que impede do Espírito Santo ir. Mas pastor, eu já aceitei. Isso que é o problema. O erro de muitas igrejas é isso. O erro de muitas igrejas, de todas as pessoas, quando entregam a vida para Jesus, fala, Senhor, eu aceito o Senhor como único Salvador exclusivo da sua vida. Mas na primeira semana aceita, porque depois na segunda, volta para a vida terrena. Não aceitou só da boca para fora, não aceitou com o coração. Quando nós aceitamos a vida para Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós já se lança, a gente não quer saber mais nada. Esse é aceitar Jesus. E muitas igrejas estão assim, de crente sem o Espírito Santo. É cristão, se diz cristão, entregou a vida para Jesus, aceitou Ele como o único Senhor Salvador da sua vida, mas ainda dentro tem algo terreno. E obviamente que o Espírito Santo não entra. Mas porque a pessoa está mentindo? Não, não é porque a pessoa está mentindo. Não é porque a pessoa está mentindo. É porque ainda não entendeu qual é o significado e o verdadeiro de entregar a vida para Jesus. Porque se todo mundo entregasse a vida para Jesus como é para entregar, eu creio que Jesus já tinha vindo há muito tempo. Ele não veio ainda porque tem muitas almas ainda para ganhar. Tem muitas pessoas ainda que vai entregar a vida para Jesus. Tem muitos que está de dentro da igreja, vai sair e o que está lá fora vai entrar. O que está de dentro da igreja vai sair, perder a salvação, e o que está lá fora vai ganhar a salvação. É o que está acontecendo. Agora, será de fato e de verdade nós realmente entregamos a nossa vida para Jesus mesmo? Será que nós realmente entreguemos? Será que realmente eu falei, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida? Será que realmente nós fizemos isso? Será que no início foi tão bom e depois, agora o tempo está passando? E a gente está deixando tudo isso de lado? É coisa que nós devemos pensar, amado. Pensar. Porque a salvação se conquista todos os dias. E não é fácil. Não é. Tem gente aí que está com seus 20, 30, 40 anos aí de igreja e pode perder a salvação num único segundo. Adiantou? Você acha que Deus vai dar crédito o tempo que você está de pastor, de obreiro ou de membro, o tempo que você é dizimista, é ofertante? Será que Ele vai dar atenção a essas coisas? Ele não vai dar atenção a essas coisas não. Ele quer saber do teu momento, no de hoje e no de amanhã. Amém, amado? Diga graças a Deus.
Por isso que Jesus Cristo, ele na nossa vida, como uma vida cristã, ele se torna a pessoa eficiente. 1 Coríntios, vamos lá. Um pouquinho mais para frente agora. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Jesus Cristo, ele torna a pessoa eficiente. Quem achou, diga graças a Deus. Vou ler aqui então. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, quando você entrega realmente a vida para Jesus, não é nada em vão não, nem na obra. Nada na nossa vida não é em vão. Nada. Às vezes não acontece nada na nossa vida e na nossa mente vem coisa ruim. É ou não é? Mas eu lendo essa aqui, aí a gente observa que nada é em vão na nossa vida. Ainda mais quando eu estou fazendo para Jesus. Agora vai comigo lá em Hebreus, vamos lá um pouquinho mais para frente. Hebreus capítulo 6, olha só. Como ele se torna eficiente. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6, versículo 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, ou do amor, que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servisses aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Amém, amados? E é o problema de muita gente, de entregar a vida para Jesus e depois lá na frente vai dizer que é em vão que entregou a vida para ele. É como está hoje, amanhã está tirando. Me devolva a minha vida, Senhor. Me devolva. Quando nós entregamos a vida para Jesus, a nossa vida não pertence mais. Se Ele quiser que você morra, Ele morra. Se Ele quiser que você viva, Ele viva. Se Ele quiser que você fique doente, morre doente, Ele vai deixar. O problema é que nós estamos querendo controlar Deus. Esse que é o problema. É nós que fica dando ideia para Deus. É só nós observar as nossas orações. A gente tem que prestar atenção do que nós estamos orando. E às vezes nós cometemos erro de a gente orar, mas ao mesmo tempo, através da oração, a gente está dando ideia para Deus. Isso é muito forte, amado. Por isso eu estou falando aqui. Às vezes a gente ora, mas na nossa oração a gente está dando ideia para Deus. É como se eu quisesse que Deus fizesse aquilo que eu estou pedindo na minha oração. É como se fosse dessa forma. Senhor, vai na casa daquela pessoa. Senhor, faça isso, faça aquilo. É uma ideia que eu estou dando para ele. Só que não é dessa forma. E aí, o que acontece? Aí as pessoas caem nisso daí. Aí depois vê que é tudo em vão, porque não acontece nada. Senhor, eu estou indo fazer tal coisa. Vai ser assim, 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 assado. Sai tudo errado. Saiu comigo e sai tudo errado. Sabe por quê? Porque a gente ora dando ideia para Deus. Aí eu pergunto, aonde que fica a atuação do Espírito Santo? Aonde? Aonde que fica? Por isso que às vezes quando as pessoas vêm falar de pessoas que estão no hospital em fase terminal, quase morrendo, até agora eu não acertei nenhum
de chegar e dizer que vai ser curado. Parece que eu já dou o resultado. Porque não tem como eu chegar e orar a Deus e falar: Senhor, vai lá na vida deste homem, na vida dessa mulher que está lá, está assim, assim, assado. E ele sabe que está, mas a gente fala: está assim, assim, assado. Ah, Senhor, toca lá. Mas a gente está dando ideia. Aí o Espírito Santo chega e fala: não é bem assim. Quem atua sou eu. Eu sei das coisas. Então, às vezes, nós cometemos esse tipo de erro na nossa vida cristã. E a gente não vê nem a atuação do Espírito Santo nisso. Compreende, amados? Abre comigo em livro de Romanos agora. Romanos. Por isso que a vida cristã realmente tem a atuação do Espírito Santo e também o domínio de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, a gente tem que ser fervoroso no Espírito, nunca desanimar. E às vezes dá vontade. Às vezes a gente abre a boca e fala: vou desistir. Não quero mais. Mas quando você tem o Espírito Santo, a tua boca fala, mas o Espírito Santo é outro. É aí que acontece. Se não fosse o Espírito Santo, muitos de nós já tinham desistido. Sim ou não? Muitos de nós tinham desistido. Seja fervoroso no Espírito. Agora vai comigo lá em Colossenses. Vamos lá. Para a gente já buscar a presença do Espírito Santo. Buscar não. A gente já está na presença dele. Nós vamos se fortalecer na presença dele. Amém, amados? Colossenses capítulo 3. Versículo 23. Colossenses 3, 23. Diz assim. Olha como é que é. E tudo quanto fizerde, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Essa é a atuação do Espírito Santo. Que tudo que eu fizer, eu venha fazer para Deus e não para os homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Esse galardão, amados, é um presente que Deus vai nos dar quando a gente estiver no reino com Ele. Esse galardão é para você ficar mais perto dEle, mais próximo dEle. Tem aqueles que vai ser salvo e não vai ter galardão nenhum. Ele vai ficar longe, só vai ver aquela luz. Ele vai estar na presença do Senhor. Ele vai estar salvo. Ele vai estar no gozo do Senhor. Vai estar na alegria do Senhor. Mas ele vai estar um pouco longinho. Agora mais não. Eu quero o galardão. Eu quero ficar mais perto dele. Amém? Eu quero ficar ali junto com ele. Eu quero ver ele mais de perto. Quero ver aquela luz mais perto de mim. Não quero ficar lá para trás, lá por último. Por isso que é importante ter esse galardão. Mas isso acontece quando você serve ao Senhor. Esse galardão de servir ao Senhor não é na obra, não. Não é só na obra, é em tudo. Servir ao Senhor é você andar com Ele, viver com Ele. Servindo a Ele com o seu testemunho, com a tua vida cristã. Isto é servir a Jesus. Servir Jesus não é só como pastor, como obreiro. Servir Jesus como uma vida cristã. Isso é servir a Ele, você está servindo a Ele. E você está a qualquer momento, pronto ali a qualquer momento, até mesmo para ser usado por Ele. Numa fila qualquer, de uma loteria ou de uma sorveteria. A qualquer momento você pode ser usado. Esse é servir a Ele. Viver uma vida cristã. Aí diz mais assim ainda no versículo 24. Sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Versículo 25.
Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então ele não faz acepção de pessoas. Se todo mundo servir, vai receber o galardão. Se não servir, não recebe galardão. Ou, se não quiser nada com Cristo, já sabe para onde vai. É assim. Por isso que ele tem que ter o domínio. A gente tem que deixar Cristo nos dominar. Tudo que fazemos, independentemente do que seja, deve ser feito com a ideia de que é para o Senhor Jesus e somente para Ele. Amém, amado? Porque se a gente pensar, como eu falei domingo aqui, fazer para os homens, a gente vai se decepcionar. Os homens são falhos, o pastor é falho, todos nós somos falhos. Aliás, a igreja é justamente para pessoas falhas, não é para os bons. A igreja é para os falhos. Eu não vou mais naquela igreja porque só tem fofoqueiro, só tem panelinha, só tem gente que não presta naquela igreja. Como diz o pregador Luiz Hermínio, uma vez ele pregou sobre si, ele falou bem assim: então me digam, não tem uma igreja boa? Aliás, se tiver uma igreja assim, não entra nela, senão você estraga. Por quê? Porque a igreja é assim, amado. Nós somos tudo cheios de defeitos, por isso que tem igreja. A igreja é para os defeitos mesmo, pessoas defeitas, pessoas doentes. A igreja é para isso. Por isso que aqui, nesse exato momento, aqui a gente está sobre o poder de Deus. O poder sai daqui do altar. Hoje eu estou pregando, mas não estou pregando porque eu sou pregador, eu estou abaixo do poder de Deus. Aí depois eu vou para o meu canto, eu vou para o meu quarto, eu vou para algum lugar, eu não estou mais sobre o poder dele. Na verdade, eu vou estar numa comunhão com ele. Na hora eu estou no poder. Por isso que a igreja é para isso, a igreja é para pessoas cheias de defeitos. Aí tem gente que fala, não vou na igreja por causa disso, não vou mais na igreja por causa daquilo. Acha que a igreja é só para pessoas certas, ninguém é certo. Por isso que tem o pregador para pregar a palavra, por isso que tem oração, por isso que tem uma vida cristã, por isso que a gente tem que deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida. Amém, amados? Por isso que tem as pessoas até certas de dentro da igreja, para justamente ajudar aqueles que vier doentes para dentro da igreja. Por isso que nós temos que ser curados dentro da igreja, para trazer aqueles que estão doentes para você cuidar, para nós cuidar. Amém? É assim. Isso é uma vida cristã, com a atuação do Espírito Santo. Por isso que Cristo, Ele vivo e Salvador, Ele é feito uma realidade na vida do cristão. Gálatas, vamos lá. Gálatas capítulo 2, um pouco mais para trás aqui. Gálatas 2, versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, amados? Em virtude de ter morrido com Ele na cruz e ter sido ressuscitado com Ele em novidade de vida. Essa é a virtude. Então, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, imediatamente, espiritualmente falando, eu fui crucificado com Ele. Eu morri com Ele e ressuscitei com Ele. E hoje eu tenho uma nova vida. Eu não vivo mais uma vida terrena. Não há mais um mundo dentro de mim. Não há mais as coisas do mundo dentro de mim. Não tem mais nada, porque eu morri. Eu crucifiquei a minha vida. Eu abri mão de tudo
Eu abri mão de vícios, eu abri mão das coisas erradas, eu abri mão das noitadas, das baladas, dos vaneirões, dos tuxi-tuxi, dos flashback, dos rock and roll, dos funk. Eu abri mão de tudo. Para mim, ser crucificado com Cristo. Amém? A minha noitada não é mais lá no mundo, agora a minha noitada é em oração. 3 horas da manhã, quando você saía das madrugadas, você já saía já chamando até Jesus de Genésio, de tão bêbado que você saía, ou drogado. Hoje, 3 horas da manhã você ora, conversa com Deus. É ou não é? É ou não é? Antigamente chegava sabadão, você já, quando dava 6 horas, você não veja a hora de chegar 10 horas para você estar lá, no fervão. O cristão chega sabadão, ele não veja a hora que chega domingo para estar domingo de manhã buscar Deus. Enquanto muitos estão vindo domingo de manhã para suas casas, embriagados das coisas do mundo, do vinho deste mundo, você já está fazendo o oposto. Você vai estar andando de frente com pessoas que estão vindo da balada, tudo arrebentado, e você ainda fazendo o oposto, indo para a igreja. Amém? Por quê? Porque a tua vida não é mais lá. A gente é o oposto disso daí. Mas isso acontece porque se realmente Cristo é Salvador da minha vida e se realmente Ele está vivo para mim. Por isso que acontece isso. Se realmente Ele está vivo para mim, aí eu vivo uma realidade de vida com Ele. O problema é que o mundo, mesmo de dentro das igrejas, não estão querendo viver essa realidade. Estão querendo tapar o sol com a peneira. Estão querendo pegar o pecado e enfeitar o pecado. Estão querendo se esconder, arrumar uma desculpa. Só que não tem como escapar de Deus, amado. Você pode fazer o maior buraco, fundo, mas não adianta. Os olhos de Deus, ele vai nas mais profundezas de tudo. Ele penetra os pensamentos. Ele penetra os nossos corações. Ele discerne tudo. O que você pensa, o que nós pensamos, o que nós falamos, tudo. Não tem como se esconder de Deus, até mesmo nas orações. Procure ser mais propício nas suas orações. Porque às vezes a gente está orando a Deus e escondendo o que é para falar. E você sabe disso. Você sabe. Às vezes cometemos erros e falhas, e você vai falar com Deus, e você não quer falar daquele erro, daquela falha. Parece que como se alguém falasse para você que você vai ficar com vergonha disso. Mas para que ter vergonha? Não pode. Amém, amado? Deixa Cristo guiar a tua vida. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. Diz bem forte para Ele. Você vê, na nossa vida, Deus sempre tomou iniciativa. Na verdade, nós que devíamos tomar iniciativa, mas na verdade, quem tomou iniciativa de tudo foi Deus. Ele tomou a iniciativa de criar os céus, a terra e tudo que existe. Ele tomou essa iniciativa. Quando Adão e Eva pecou, ele mesmo tomou a iniciativa de expulsar eles do jardim do Éden, ele que tomou essa iniciativa. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele tomou iniciativas de expulsar Satanás de lá, do reino dos céus. Ele tomou iniciativa. E quando a humanidade estava se perdendo, ele tomou iniciativa de destruir a humanidade, mas ele tomou a iniciativa de criar uma arca, colocar Noé e sua família e criar essa arca de Noé. Ele tomou a iniciativa. Ele tomou a iniciativa de salvar Ló e sua família para destruir Sodoma e Gomorra. Porque o pecado chegou até ele. A abominação chegou até Deus. Então ele tomou a iniciativa de tudo. Ele tomou a iniciativa. Não foi nós. Aí,
Depois de tudo isso, a humanidade se perdendo cada vez mais, a humanidade se enfiando cada vez mais nas trevas, aí ele tomou a iniciativa de dar o Senhor Jesus para a morte. Ele tomou a iniciativa. Abre comigo em 1 João, capítulo 4, quase no final da mensagem. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Diz assim, é um versículo pequenininho, aonde mostra a iniciativa do Senhor. Diz assim, nós o amamos porque ele nos amou o quê? Primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então Deus tomou essa iniciativa de nos amar primeiro, para depois nós amar a ele. Tinha que ser o oposto. A iniciativa do amor foi de Deus e não na nossa, como era necessário. Era nós que tínhamos que amar ele primeiro. Mas não, ele tem que primeiro nos amar, para depois nós amar ele. Veja que ele tomou essa iniciativa de tudo. Ele tomou. Se hoje nós estamos na igreja, porque ele tomou essa iniciativa de trazer nós para cá. Amém, amados? Ele tomou essa iniciativa. Para que a obra dele venha se estender pelas nossas mãos, pelas suas mãos, e ganhar muitas almas. Amém, amado? Por isso que o homem, hoje, ele é dependente de Deus. João, capítulo 15. Vamos lá. Para nós quase encerrando já. João, capítulo 15. Versículo 5. Olha só. Diz assim, eu sou a videira, vós as varas, e alguma Bíblia dá como ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aí Jesus fala, porque sem mim nada podereis o quê? Fazer. Ou seja, nós temos que ser dependentes de Deus. Amém, amado? Se depender dele. Porque se a gente for para realmente depender do homem, a gente só vai ter dor de cabeça, a gente vai desanimar, a gente vai cansar. Por isso que ele fala, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então nós temos que estar o quê? Grudado com ele. Nós temos que estar com ele, nós temos que estar grudado com ele. E esse dá muito frutos. Porque se eu estou com Cristo, então eu tenho que dar fruto. Se eu não dar fruto, se a gente for ler mais para frente, ele corta. E ele corta, amados. Se eu estou aqui na obra de Deus, não começar a dar fruto, ele vai me cortar, logo, logo. Ele me corta. Ele me corta. Porque eu estou nele e não estou fazendo nada. Eu estou nele, mas estou agindo do meu jeito. Eu estou nele, mas eu estou pela minha força. Eu estou nele, mas não estou confiando nele. Então vai chegar uma hora que ele vai o quê? Cortar. E tem muitos assim já. Que já foi, cortado. Por isso, amado, deixe o Espírito de Deus guiar a sua vida. Amém? Para nós encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, amado? Esses são filhos de Deus. Então não é para todo mundo, não. O mundo fala que todos somos filhos de Deus. Mas como que todo mundo se diz filho de Deus e se diz cristão, mas não está sendo guiado pelo Espírito Santo? Porque ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pelo próprio Deus. É Ele que vai soprar onde você vai e deixa de ir. Se Ele mandar você lá para a China, você vai ter que ir.
acabou, e fim de papo. A verdade é essa. Se eu realmente sou guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo fala, vai para a China, eu vou. Vai para o Japão, eu vou. Vai para lá, vai para cá, eu vou. Eu estou indo. Sim, Senhor. Mas se eu sou guiado pelo Espírito Santo, porque se eu não for guiado pelo Espírito Santo, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou pela minha escolha. Amém? Pela minha escolha. Aí o que eu mostro realmente se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. É dessa forma. Vai para lá, eu vou. Vai para cá, eu vou. Vai lá, eu vou. É assim. Ó, desce lá na favela, tem um traficante lá, tá com raiva, tá nervoso. E ele mesmo falou que o primeiro que piar lá, ele vai atirar. Vai lá. E aí? Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou. Porque se eu vou, porque eu sou filho, amém, amado? Filho. Por isso, amados, existem duas formas de você honrar a Deus. Duas formas. Você pode honrar a Deus com sacrifícios, ou você pode honrar a Deus com um filho. Amém? Porque tem muita gente que honra a Deus com sacrifícios, de tudo, mas não honra como um filho. Porque o filho, ele obedece o pai. Amém, amado? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Por isso que o Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar, agir de conformidade com a palavra de Deus. Então não tem nada mais do que eu fale, nada mais do que eu pense, nada mais do que eu age que não seja pela palavra. É aqui. Então não é mais do nosso jeito, não é mais do meu jeito. Eu posso ter vários tipos de pensamento. Eu posso ter 10 pensamentos. 9 deles são meus e não é de Deus. Apenas um é de Deus. E é o único que serve. Porque os nossos pensamentos, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que deve ser desta forma. Querem mudar as coisas, querem mudar o cristianismo, querem mudar a Bíblia, querem fazer um monte de coisa. Mas não é o pensamento de Deus. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Ele, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque a sua mão sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar na presença dEle. Adoramos a Ti, meu Pai, pois Tu és o nosso Deus, a nossa rocha. Aleluias. Aleluias. Cante para Ele. Doce Espírito, aqui já posso sentir o Teu poder inundando o meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o Seu poder. Já posso sentir o Seu poder inundando o meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade. Tenha liberdade entre nós.
faça desse lugar o seu cantinho de oração. Você pode dobrar os joelhos, você pode vir aqui na frente do altar. Fique à vontade agora, meu amigo, minha amiga. Isso. Busque a presença de Deus. Meu Pai, de fato e de verdade, meu Deus, queremos ter uma vida cristã, meu Pai. Ser diferencial, meu Deus, de muitos cristãos que se dizem aí no mundo. Mais da metade da população brasileira se diz cristão, mas são aqueles cristãos, meu Pai, que detestam um ao outro. São aqueles cristãos, meu Pai, que não amam o próximo. São aqueles cristãos, meu Deus, que não adoram o Senhor de fato e de verdade, que têm suas vidas envolvidas com os ídolos deste mundo. Quantos cristãos hoje, meu Pai, pessoas que se dizem ter uma vida cristã, mas tem sido um péssimo testemunho deste mundo. Ah, meu Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos que para ser cristão de verdade a gente sente, como os apóstolos do passado, como Pedro, Paulo, João, Mateus, Lucas, estes homens, meu Pai, Tiago, estes homens, meu Deus, eram realmente, de fato e de verdade, pessoas cristãs, porque eles morreram com esse nome, Senhor. A primeira ameaça que um cristão tiver neste momento, ele se assusta, ele fica com medo, mas estes homens morreram, meu Pai, com exceção de João, que escreveu o Apocalipse, mas ele foi preso, ele ficou esquecido na ilha de Pátmos, Senhor, só porque ele era cristão. Porque ser cristão é servir a Cristo, ser cristão é servir ao Senhor. Ah, meu Pai, eu quero levar esse nome de cristão de verdade, eu quero ser um cristão diferente, eu quero ser um cristão, meu Pai, que venha realmente morrer por causa do nome do Senhor Jesus. Eu quero ser realmente um cristão que venha realmente morrer por causa do Evangelho. Não me importa se vão arrancar a minha cabeça, como fizeram com João Batista, como fizeram com Paulo. Não me importa, meu Pai, se vão me crucificar de ponta cabeça, como fizeram com Pedro, Senhor. Eu quero realmente ser cristão de verdade. Eu quero ter a atuação do Espírito Santo em minha vida, meu Deus. Por isso, meu Pai, envolva cada uma dessas pessoas, meu Deus. Muitos já estão, meu Pai, se apostatando da fé. Muitos que se dizem cristão de dentro da igreja já estão desistindo, estão se afastando, estão se apostatando do Senhor. Quantos, meu Pai, que já rejeitaram o teu altar? Quantos desse altar aqui já foi rejeitado, meu Pai? Quantos já rejeitaram esse altar? Por isso, meu Pai, eu quero que o Espírito Santo, meu Deus, venha envolver a cada um nesta noite, a cada homem, a cada mulher, a cada criança que aqui se encontra, meu Senhor. Porque eu não estou aqui, meu Deus, buscando a Tua presença com uma multidão de pessoas, Senhor. Quem dera se eu estivesse buscando o Teu Espírito com uma multidão, com uma igreja cheia, meu Pai.
Mas uma reunião como essa é uma reunião para 1% de pessoas. Quando se fala do culto de adoração, queima no coração da pessoa, porque sabe que vai adorar ao Senhor, que não vai vir buscar cura, que não vai vir buscar libertação, pelo contrário, vai vir adorar ao Senhor, independente se a pessoa está cansada ou não, independente se está com dor de cabeça ou não, independente se está desanimada ou não, mas vai vir para adorar, não vai pensar em si mesmo. Eu posso estar desanimado, Senhor, mas eu vim aqui para adorar ao Senhor, para buscar o Senhor, para se envolver com o Senhor, meu Pai. Por isso, Espírito Santo, eu peço a Ti, nos envolva, Senhor. Envolva-nos com Teu Espírito, aleluias, aleluias. Nos envolva, meu Pai, com a Sua presença, aleluias, aleluias, aleluias. Você é importante para Deus, meu amigo, minha amiga, aleluias. Dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo. Aleluias, cante para Ele. Que sabe fazer, isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, isso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Te adoramos. Você é importante para Deus. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que sabes fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, receba o Espírito Santo agora em tua vida. Aleluias, aleluias. Oh, Shabarai, Shabrasi, Canterei, Shabraias. Glórias e glórias. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, meu Pai. Nós adoramos a Ti, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós adoramos a Ti, Senhor. As crianças, venha tudo aqui no altar.
crianças tudo aqui comigo no altar. Aleluia, meu Pai. Vem, sobe aqui comigo. Sobe, sobe. Vai buscando a presença de Deus aí, mãe e pai. Vai buscando o Espírito Santo aí. Isso, fica tudo aqui assim. De mãos dadas, isso. Aleluia, meu Pai. Adoramos a Ti, Espírito Santo. Derrama, meu Pai, da Tua presença na vida dessas crianças, meu Deus. Essas crianças, meu Pai, estão aqui diante do Teu altar, porque o Senhor Jesus mesmo disse: vem a mim como umas criancinhas. Por isso, meu amigo, minha amiga, ore neste momento por essas crianças. Ora neste momento por cada uma dessas crianças que aqui se encontram. Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Oh, xabalai, xabalasi, cantarei, xabalaias. Cantarás, xaramanás, xabalasi, cantarei, xabalaias. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Deus de toda honra, Deus de toda glória, meu Pai. Esse altar, meu Deus, é o altar, meu Deus, de entrega, é o altar de renúncia. Por isso, meu Pai, levanta essas criancinhas aqui, meu Pai, como futuros profetas do Teu Evangelho. Levanta essas crianças aqui como futuros missionários e missionárias, futuros pastores e pastoras, meu Pai. Levanta aqui líderes, meu Pai, líderes, meu Deus, que vai bater no peito e vai dizer: Senhor, me coloque na brecha, meu Pai, me coloca na brecha, meu Deus, porque quando vier juízo para esta cidade, quando vier juízo para este mundo, me coloca na brecha, porque eu quero estar ali para ganhar, para avisar, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, porque eu já estou velho, meu Pai, eu não sei mais do meu futuro amanhã, mas nós pedimos para levantar, meu Pai, estas crianças como futuros missionários. Por isso, Espírito Santo, seja derramado na vida dessas crianças, porque são crianças que não têm pecado, são crianças, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, ouve a minha oração agora, meu Pai. Eu quero agora, meu Deus, que o Senhor venha proteger a vida de cada uma dessas crianças, meu Pai, e que o mundo não venha tocar nem um fio de cabelo na vida dessas crianças, porque eles pertencem ao Senhor, eles não pertencem a nós. Os meus filhos não são mais meus filhos, o filho deste homem, desta mulher, não é mais filho deles, porque são emprestados para nós, é do Senhor, pertence ao Senhor. Estas crianças é do Senhor, meu Pai, porque eu sei que se acontecer o arrebatamento hoje mesmo, essas crianças irão com o Senhor, meu Pai. Então abençoa, meu Deus, estende as mãos para cá e abençoa essas crianças em nome do Senhor Jesus. Entrega teu filho agora para Jesus. Entrega teu filho, teu neto, entrega agora, porque você está entregando sacrifício no altar. Nós estamos entregando, sacrificando agora os nossos filhos neste altar. Abençoa, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus e palmas para Jesus. Amém? Por que eu chamei eles aqui no altar? Porque nós já estamos velhos.
Não sabemos se nós vamos viver amanhã. A gente tem que deixar a geração, amados. É ou não é? A gente tem que deixar. Porque eu me lembrei quando eu estava pregando, quando eu estava no mundo, quando eu vivia uma vida diferente, eu sempre queria que os meus filhos fossem igual a mim. Doidão, maluco, beleza. Era assim que eu estava pensando aqui no altar. A gente conversava com pessoas na época, no meu tempo, gente que falava, olha, eu quero que o meu filho só fuma baseado, como eu fumo. Outros pedem, eu quero que o meu filho seja isso, aquilo. A gente tem que entregar para Jesus, amém? Não é mais teu, não é mais meu, não. É do Senhor Jesus. É dele. É dele. Por isso que eu senti a vontade mesmo de trazer eles aqui no altar. Porque o altar representa sacrifício. É como você estivesse pegando agora o teu filho, o teu neto, eu pegando o meu filho, amarrando eles aqui e pá! Para derramar o sangue. E meter fogo. E o fogo queimar eles inteirinho e subir. Nós fizemos como Abraão. Quando Deus pediu Isaac. Agora fique ciente. Não é mais nosso filho. Amém? Está tudo agora na mão de Deus. Estenda as mãos para cá. Tudo que o pastor profetizar, você diz amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Guarda tudo o que você ouviu no seu coração. Por isso, amados, que uma vida cristã é a atuação do Espírito Santo. A nosso único Deus, a nosso Senhor e Salvador Jesus, seja dada a Ele toda a honra, glória, domínio, poder e majestade, agora e para todos sempre. Todos que creiam, digam palmas para Jesus. O culto está encerrado.